Paz de Cristo a todos. Aqui é o pastor Cláudio e hoje para tecer uma reflexão acerca de um contraste que há entre o casal escolhido por Deus para se tornar os pais terrenos de Jesus, o casal que ao lado do Cristo formaria a chamada Sagrada Família. Ora, há um contraste entre os pais terrenos de Jesus, né? E aqui, claro, estou me referindo a José e Maria, né? José sequer podemos afirmar ser pai biológico do Cristo, porque, conforme nos narra o Evangelho, e assim nós cristãos acreditamos, e assim nós cristãos cremos, Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Portanto, a concepção de Jesus, dada no ventre de Maria, se deu diretamente por obra e graça por obra do Espírito Santo, sem a participação do homem, e isto já é bastante significativo. E, se eu não estiver enganado, já falamos sobre a mensagem, ou uma das mensagens, que a concepção de Jesus por meio do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria quer dizer, ou quer nos ensinar. Hoje eu vou falar de um contraste entre José e Maria, que nos dá uma ideia do quanto que a figura feminina, a mulher, na perspectiva do Evangelho, na perspectiva do Cristo, adquire uma importância rara, uma importância escasseada, sobretudo naquela sociedade patriarcal judaica do primeiro século de nossa era. O Evangelho de Cristo, ou Cristo do Evangelho, confere à mulher uma importância, um significado, um papel que a ela era bastante podados, né? Que a ela, a mulher, eram vetados, né? A mulher não fruía da importância, do sentido, do papel que Jesus a confere. É claro que em contextos mais específicos isso ocorreu, mas, repito, em contextos muito específicos. A regra não era aquela. Mas Jesus, sempre na vanguarda, por assim dizer, né? Jesus era um vanguardista em seu tempo. Jesus vai conferindo à mulher uma importância que a sociedade de seu tempo a negava. A sociedade de seu tempo a podava, a cerceava. Ora, Jesus dá a vida a uma mulher que estava condenada à morte por dilapidação, à morte por apedrejamento, pelo fato de ter sido ela flagrada em adultério. Ora, Jesus, naquele belo episódio registrado no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu São João, Jesus, ao calar os seus acusadores, advertindo-os, na verdade, desafiando-os,
a atirarem as pedras naquela mulher se não tivessem pecado. Jesus, ao desafiá-los, colocou a mulher no mesmo nível do homem. Por quê? Porque quem foi flagrar, quem os algozes daquela, daquela adúltera trouxeram diante do Cristo foi a mulher, mas não o homem. Portanto, o adultério que foi praticado por ambos, por homem e por e pela mulher, o adultério só deveria ter as suas consequências imputadas sobre a mulher. Foi assim que se deu, pois os seus algozes levaram a pecadora diante de Jesus, afirmando que a lei de Moisés deveria mandava apedrejá-la pelo fato dela ter praticado adultério. Mas onde estava o adúltero? Ao adúltero não pesava a mesma condenação. Jesus, ao desafiar aqueles homens para que jogassem, para que apedrejassem a mulher, caso não tivessem pecado, caso não tivessem cometido nenhuma falta, nenhum erro, caso não tivessem surgido contra a lei divina em algum momento, Jesus, ao fazer isso, conferiu à mulher o perdão que aqueles algozes, de certa forma, já haviam conferido ao homem. Vejam, Jesus coloca aqui a mulher no mesmo nível do homem. Jesus, por outros caminhos, traz àquela mulher a vida, lhe dá uma nova oportunidade de redenção, de mudança de caminho que a ela já havia sido negado, perdão que a ela já havia sido negado, outra chance que a ela já havia sido negada, diferentemente do que aconteceu ao homem com quem ela se deitou, com quem ela teve relações sexuais. Vejam, Jesus aqui coloca a mulher no mesmo nível do homem. Se ao homem foi dado perdão, por que não perdoar também a mulher? Ora, vejam, aqui nós temos um episódio claro do quanto que Jesus dá à mulher uma importância que a sociedade de seu tempo não a dava. Ora, Jesus se deixou ser visto já no plano da ressurreição por uma mulher, Maria de Magdala, Maria Madalena, e mais ainda, Jesus incumbiu aquela mulher para proclamar aos demais discípulos que ele havia ressuscitado. Lembremos-nos que na tradição judaica, no direito judaico daquele período, a mulher sequer poderia ser arrolada como testemunha. Jesus escolhe, como testemunha de um crime, por exemplo, Jesus escolhe uma mulher, Maria de Magdala, para ser a testemunha de sua ressurreição, para anunciar aos discípulos que ele, o Cristo, havia ressuscitado. Ora, Jesus se abre para acolher a mulher com fluxo de sangue. Jesus se deixou ser tocado por aquela mulher. Ora, aquela mulher que foi acometida de um fluxo sanguíneo que fatalmente iria levá-la à morte, aquela mulher que estava num processo hemorrágico terrível, ao tocar na orla ao tocar nas vestimentas de Jesus,
ao fazer aquilo, ela deveria ser apedrejada, dilapidada, pois era uma pecadora, era tida como imunda e tocara num santo, e tocara em alguém impuro. Ora, nesse nível esse nível de contato implicava, acarretava o rito de purificação que aquele que foi tocado pela pecadora deveria se submeter, e aquela impura e aquela pecadora que o tocara deveria ser apedrejada, deveria ser também dilapidada. Ora, Jesus, quando tocado por essa pecadora, em vez de arrogar a lei contra ela, a fim de dilapidá-la, em vez de vociferar contra ela, em vez de amaldiçoá-la, anatematizá-la, Jesus lhe buscou na multidão. Por quê? Porque quando ela o tocou, do corpo do Cristo, da alma do Cristo, do ser do Cristo, saiu virtude. Ora, a pecadora que jamais deveria tocar no santo, tocar no homem puro, a pecadora não só tocou no homem puro, como conseguiu arrancar dele virtude, poder. Ora, ela o tocou de uma forma tão especial que o Cristo que estava sendo tocado, que estava sendo ali apalpado, tateado por tantas pessoas, sentiu no toque daquela mulher um toque diferente, um toque especial, pois dele, do Cristo, saiu virtude. Ora, em vez de dilapidá-la, em vez de denunciá-la às autoridades judaicas, Jesus a procurou na multidão e a elevou sobre todos que compunham aquela multidão, ao afirmar que nenhum daqueles lhe tocara de forma diferente a ponto de tirar dele virtude. São alguns exemplos, alguns episódios, e nós poderíamos falar de vários outros que mostram o quanto que o evangelho trata a mulher, repito, este ser extremamente marginalizado por aquela sociedade patriarcal do primeiro século de nossa era, e tantas outras naquele contexto, e sejamos bastante francos, ainda outros grupos, outros meios patriarcais em nossos dias. Vejam, estes são apenas alguns exemplos que mostram que Jesus, nesse aspecto, foi um grande vanguardista, pois ele deu à mulher uma importância que ela não tinha na época. Esta importância, o Evangelho vai, vai reafirmar, vai reescrever a partir do contraste que há entre José e Maria, pais de Jesus. Ora, quem já leu os evangelhos, e eu espero que vocês já tenham lido, e se não leram, leiam os evangelhos, aliás, leiam toda a Bíblia, leiam todas as escrituras, aliás, leiam e leiam muito, leiam e leiam bastante, né? Ler é maravilhoso. Bem, quem já leu os evangelhos deve ter notado isto. Quem não leu, eu aqui faço questão de expor, porque isso é de um significado
extremamente importante e que endossa isso que nós estamos afirmando, essa importância que Jesus conferiu à mulher em seu tempo. Vejam, quem já leu os evangelhos já deve ter notado que não existe uma palavra proferida por José, o pai de Jesus. Há em José um silêncio absoluto. Há em José um silêncio extremamente curioso. Há em José, pai de Jesus, um silêncio instigante que provoca a nossa curiosidade e a nossa criatividade também, a nossa imaginação. Não há uma palavra dita por José ao longo dos 4 evangelhos canônicos. Em contrapartida, Maria fala. Em contrapartida, a mãe de Jesus, verbaliza. Aliás, não apenas verbaliza, mas ela também salmodia. Ora, Maria fala quando recebe o anúncio dito pelo arcanjo Gabriel de que ela daria luz ao Messias. Ela fala com o anjo, ela dialoga com o anjo, ela questiona, ela indaga. Como se dará isso, meu Senhor? Como isso acontecerá se sou moça virgem, nunca conheci homem algum? Ora, Maria fala em Caná da Galileia naquele casamento onde faltou vinho. Senhor, ela se dirige ao Cristo dizendo: acabou o vinho. Maria verbaliza. Maria fala, Maria canta, Maria se expressa. Ao contrário do seu esposo José, que mantém um silêncio absoluto nos evangelhos, e mais ainda, diferentemente de Maria, que aceita de forma incondicional o papel que lhe cabia no plano redentor de Deus, no plano redentor divino que se concretizaria no alto daquela cruz, no alto daquele madeiro, lá no Gólgota. Ao contrário de Maria, que aceita este papel de forma incondicional, sem armas, sem defesas, sem contra-argumentos. José, pelo contrário, ensaia abandonar Maria quando soube de sua gravidez, certamente para não difamá-la, certamente para preservá-la. Ele decide abandoná-la e é advertido em sonho pelo anjo. Ora, enquanto Maria é elogiada, bendita és tu dentre as mulheres, Maria. Por quê? Porque foi escolhida para ser a mãe biológica do unigênito de Deus. Ao contrário de Maria, que é elogiada pelo anjo Gabriel, José é advertido em sonho por ele, para que não rejeite Maria como sua mulher, que ela estava grávida do Messias, e este processo de gestação foi encabeçado pelo Espírito Santo. Ora, esse contraste
entre o silêncio de José e a verbalização de Maria, e o salmo de Maria, e as palavras de Maria, são um exemplo de que, desde o seu seio familiar, o Cristo do Evangelho, no desdobramento de seu plano salvífico, vai colocando as mulheres, como fez com Maria de Magdala, a pecadora, Maria, sua mãe, e tantas outras. Jesus vai colocando as mulheres no lugar que elas deveriam estar, fruindo da importância que elas deveriam fruir, desempenhando papéis maravilhosos como elas tinham capacidade de, de desenvolver. Ora, este é o Cristo do Evangelho. Este é o Evangelho do Cristo. É bom que se diga que aqui a igreja, em sentido geral, não acompanhou Jesus nesse aspecto. Impôs, inclusive, uns limites ao, ao evangelho, porque não permitiu que ele, em toda a sua força expressiva, fosse para além. É fato, é dado a história. A igreja sempre foi uma instituição patriarcal. Se abriu de forma importante e significativa para as mulheres. Muitos segmentos evangélicos se abriram para a participação das mulheres e se abriram de forma bastante significativa, mas isto nem sempre foi assim. E mesmo esta abertura ainda é um pouco tímida acerca daquilo que poderia ser, e mais ainda acerca da quantidade de igrejas e de membros que temos por aí. Ora, os homens continuam sendo, em maior número, aqueles que ocupam os cargos de liderança, aqueles que ocupam os cargos pastorais, aqueles que ocupam outros cargos na igreja, aqueles que mais discursam, aqueles que mais falam, aqueles que vão à proa dos trabalhos. Ora, continua sendo assim. Mas aí já não é mais o Evangelho de Cristo e nem o Cristo do Evangelho. É uma instituição chamada igreja. Aí é o problema da instituição chamada igreja. Instituição essa que sempre trouxe muitos problemas para Deus, sempre trouxe muitos problemas para o Cristo. É a instituição, ela está aí. Minhas orações, meus rogos, são para que ela se volte mais e mais para o Evangelho do Cristo, porque ela tem se distanciado muito do Evangelho do Cristo em sua essência. E minha oração é para que ela volte cada vez mais e mais. Por quê? Porque se não houver essa volta, já não haverá, consequentemente, uma identidade entre a instituição igreja e o Cristo do Evangelho. O que veremos são dois elementos caminhando em vias opostas e contrárias. Em vias opostas e contrárias. É o que temos visto, infelizmente. Mas oremos para que essa igreja se volte para o Cristo, para o Evangelho do Cristo e para o Cristo do Evangelho, a fim de que ela também seja salva. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo,
divulguem esse nosso espaço a outras pessoas, a fim de que possamos levar essas reflexões a um número cada vez maior. Não se esqueçam de deixar aí os seus comentários, de se inscrever em nosso canal, de deixar aí o like e em breve nós nos reencontraremos por aqui. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos vocês.